E aí, Zé? Vamos lá, pessoal. Beleza aí? Verso 1. Isaías 32. Verso 1. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, porque morrerás e não viverás. Eu queria falar sobre esse tema, pôr a casa em ordem. A importância de colocar a casa em ordem. É interessante que o camarada está doente e a Bíblia diz que a doença dele era mortal. A enfermidade era mortal. O que é uma enfermidade mortal? Uma enfermidade incurável, uma doença que não se cura pela medicina normal, natural. Era enfermidade mortal, uma doença incurável. E o profeta vem até ele, e o incrível é que o profeta não diz: assim diz o Senhor, você está curado, você vai ser curado. Não, a primeira coisa que ele fala para ele é: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Quem está morrendo quer consertar nada. Quem está morrendo quer viver. Quem está morrendo quer ter saúde. Quem está doente, desenganado, quer ser curado. Concorda comigo, não? Sim. E aí o cara vai lá e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O que dá para a gente conjecturar nisso aqui? O que dá para a gente entender e absorver nesta revelação? É que existem desordens em determinadas áreas da nossa vida que elas são mortais. A desordem é uma enfermidade mortal. A desordem, a bagunça é uma enfermidade incurável. A desordem é uma doença sem cura. Ou seja, por mais que você luta, por mais que você se esforça, por mais que você batalha, por mais que você trabalhe, por mais que você dedique, se você é vítima dessa doença chamada bagunça, você é vítima de uma enfermidade mortal. Consegue entender? Por mais que você trabalhe, porque não é que o pastor é preguiçoso, não é que o pastor é acomodado. Não, o pastor luta de um lado, luta do outro, se esforça de um lado, se esforça do outro, mas o fato é que ele fala: meu Deus, eu estou trabalhando tanto, mas não estou vendo resultado, parece que a igreja não cresce, eu não estou vendo sucesso, eu não estou vendo prosperidade. Por mais que ele luta, ele não consegue ver o resultado, porque a desordem é uma enfermidade incurável, uma enfermidade mortal. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é essa: põe em ordem a tua casa, porque senão morrerás e não viverás. Dá para você conjecturar e dizer assim: o que eu preciso colocar em ordem na minha vida? O que na minha vida está desorganizado? A desordem, ela não vai deixar você crescer, não vai deixar você prosperar. Tudo que Deus criou e que teve sucesso é porque teve ordem. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Porque tudo que tem ordem tem progresso. Nós estamos vivendo uma época no nosso país que tem uma desordem. E tudo que tem desordem gera regresso. Se ordem é igual a progresso, desordem é igual a regresso. Ao invés de prosperar, nós vamos regredir. Ao invés de ir para frente,
nós vamos voltar para trás. Porque a bagunça é uma enfermidade mortal. Agora, a bagunça no casamento do pastor pode ser uma enfermidade incurável. A desordem no relacionamento leva o casamento para o divórcio, fecha a igreja. E o pastor perde o chamado, perde a vocação ministerial. Se o casamento não está em ordem, o casamento não está organizado, se o casamento está correndo risco, então não é só o casamento, o ministério também. Porque a desordem no casamento leva o divórcio, é uma enfermidade mortal. A vida financeira do pastor, para não misturar com o caixa da igreja, não fazer aquele balaio de gato e bagunçar tudo financeiramente. Hoje a gente foi comprar na hora que foi fazer o aniversário, a gente foi comprar o refrigerante. Eu fui comprar o refrigerante, aí lá tinha um Ice Cola, se eu não me engano o nome do refrigerante. Mas se presta isso, quanto é que é? É o preço da Coca, mas com menos. Essa aqui você vai ganhar 1 litro a mais. Eu falei, moço, vamos levar isso aqui, porque na crise que a gente está vivendo, nós temos que viver a realidade do momento. No dia que a gente puder tomar Coca, toma Coca. No dia que não pode, vamos tomar Ice Cola. E aí a gente veio e falou, não, vamos fazer um esquema. Chegou lá, a gente arrancou um adesivo da Coca e colocou no Ice Cola no aniversário do missionário agora. Aí se colou. Aí colocou a Coca-Cola, né? E todo mundo tomou feliz, mas aí um abriu a boca e disse, esse negócio não é Coca não. Aí os outros, não é meu não, mas ninguém. Só achou que o trem estava quente. E a missionária Janaína dizendo, não é a data não, está vencido não, o outro não, porque chocou, esquenta, descongela. Mas na verdade era outro refrigerante mais barato. Então a desordem na vida financeira do pastor pode ser uma enfermidade mortal, pode matar o ministério do pastor. Fazer dívida, fazer conta, comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, para chamar a atenção de quem você não conhece, gera dívida, gera transtorno no casamento, no ministério, na sua vida, e a bagunça na vida financeira é uma enfermidade mortal. Quando eu podia usar camisa de R$250, eu usava. Agora, quando eu não estou podendo, a minha esposa vai lá na 44 e pronto. E está tudo bem, não tem nenhum problema. E acho umas coisas até bacanas lá, tem hora que eu acho que é até na loja que a gente ia. Então a gente vai vivendo a realidade do momento e se adaptando a ela, dando glória a Deus, vivendo o momento. Porque a bagunça na vida financeira é uma enfermidade mortal no ministério, no casamento e na vida do pastor. A bagunça na igreja. E eu quero falar sobre a igreja agora. Ele disse, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. A tua casa. Porque morrerás e não viverás. A desordem dentro da igreja, ela traz um prejuízo numérico, o prejuízo espiritual e o prejuízo financeiro. A bagunça dentro da igreja, uma igreja bagunçada, uma igreja desorganizada, uma igreja sem departamento, uma igreja sem líderes de departamento, uma igreja que só se preocupa com o púlpito, uma igreja que não se preocupa com os projetos, com a visão ministerial e os departamentos não estão organizados. Essa igreja desorganizada, essa igreja bagunçada, ela vai trazer o prejuízo nas 3 áreas: numérico, espiritual e financeiro. Essa igreja vai fechar. A tendência dela é fechar a qualquer momento. A preocupação do profeta, antes de curar, foi de colocar a casa em ordem. Então, antes de outras coisas que a gente está preocupado, nós devemos colocar a casa em ordem, a nossa vida em ordem, o nosso casamento em ordem, a igreja que nós estamos pastoreando, precisamos colocar essa igreja em ordem. Tudo está no seu devido lugar. O que está bagunçado? Identifique aí aonde que está a bagunça. Abra sua Bíblia. Vamos ler outro texto aí. Mateus 21.
12. Tendo Jesus entrado onde? No templo. No templo. Expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformaram em um covil de ladrões. Jesus, quando ele entra no templo em Jerusalém, ele vê um cenário um tanto quanto assustador. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. É para ser isso. E entre aquilo que era para ser e o que era de fato, era totalmente diferente. Então estava a bagunça instalada no templo, e eu estou falando de bagunça na igreja. A bagunça estava instalada no templo. Aí ele ficou revoltado. Ele ficou indignado. Ele disse, era para ser assim, está assado. Que está bagunçado, que você precisa hoje escrever e dizer, é verdade essa palavra que Deus está falando comigo, eu preciso colocar em ordem essa área, eu preciso colocar em ordem esse departamento, isso aqui está bagunçado, isso aqui era para ser assim, mas está assim. Qual é a área da sua vida que era para ser assim, mas está assim? Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões. Quer dizer, tinha uma bagunça generalizada no templo, bagunça generalizada na igreja, e a igreja não cresce quando ela tem uma bagunça generalizada. Sabe qual é o outro perigo? O outro problema é que é na bagunça que a gente se perde. É na bagunça. Você já foi procurar um papel e você tem uma mesa toda bagunçada, ou o guarda-roupa todo bagunçado, você vai procurar alguma coisa que você coloca no guarda-roupa, mas você não tem o lugar certo de colocar as coisas, e quando você vai procurar, você não sabe onde é que está, você fica procurando de um lado e do outro, e fica aquela bagunça, e diz, meu Deus, onde está isso, onde está isso? A bagunça custa caro, é uma enfermidade mortal. Quem não lembra aí da luta que nós tivemos, né, pastor, do carro, para poder o documento que eu deveria ter no lugar guardado, não, leva lá atrás, coloca aqui, coloca no bolso, coloca dentro do carro. Num dia que nunca acreditei que ia precisar vender esse carro, um dia que eu não vender, precisando do documento, saiu caro, e muito caro, quase mil, né? Muito caro, porque a bagunça é uma enfermidade mortal. Então Jesus, querido, ele entra no templo. Está escrito que era para ser assim, e era esse jeito, e não era o que estava escrito. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado. O que tem que acontecer com um pastor que tem uma bagunça alojada na sua vida? Você não vai ficar satisfeito. Tem que botar dentro de você hoje, nessa reunião pastoral, uma revolta, uma indignação. Você, pô, tem uma bagunça aqui, velho, eu não vou aceitar isso não. Está desorganizado. O que está desorganizado? Vamos colocar o trem em ordem. Jesus se revoltou, pegou o chicotinho trançado, bateu nos cambistas, os salteadores, expulsou todo mundo e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e é o que está escrito que tem que ser. Não é o que os ladrões querem, não, é o que está determinado que tem que ser. O que você escreveu no papel é o que está escrito que tem que ser. O que você projetou nas aulas de coach é o que está escrito que tem que ser. É o que você escreveu, dizendo, isso está escrito, isso tem que ser. Não é o que o ladrão quer, não é o que o diabo quer, o ladrão de tempo, o ladrão de ideias, o ladrão de sonhos, o ladrão de projetos quer. Mas é o que você escreveu, o que você sonhou, disse, ó Deus, é assim. Está escrito, vai ser assim, a minha igreja, meu casamento, minhas finanças. Amém ou não amém? Amém. Amém. Aí o que é que ele fez? O que é que ele fez? Botou para correr. Agora olha o versículo 14. E vieram ter com ele no templo. Presta atenção nessa palavra porque é revelado e é profético. E vieram ter com ele no templo. Quem? Cegos e coxos. E o que é que ele fazia? E ele os curou. Depois que a bagunça sai, pastor, Deus começa a mandar almas no templo. E vieram ter com ele no templo. Então, a bagunça impede as pessoas de ir à igreja. A bagunça impede as almas de ir até o ministério.
Se a igreja está bagunçada, o corpo de obreiro está bagunçado, o grupo de louvor está bagunçado, os departamentos estão bagunçados, o caixa financeiro está bagunçado, se o pastor está bagunçado, o ministério está bagunçado, tudo bagunçado. O uniforme dos obreiros, um é com sapato marrom, o outro é vermelho, o outro é rosa. A camisa é de uma cor, a camisa da obreira é da outra. Se há uma bagunça, não há uma organização, você não tem um padrão, as pessoas elas acabam sendo impedidas de ir até o templo. Aí Jesus consertou a bagunça, e depois que Jesus consertou a bagunça, o que aconteceu? Vieram ter com ele. As pessoas vão começar a vir para a igreja por gravidade, uma igreja bem organizadinha, todo mundo quer estar lá nela, todo mundo quer estar presente. O Clécio, o empresário, entrou aqui hoje e falou: rapaz, tá diferente aqui a igreja. Porque o cara já viu, você viu o tanto de lixo que estava lá fora? Esse lixo que estava lá fora, ele estava onde? Ele estava aqui dentro. E lixo ajuda o demônio, espírito imundo. Então, uma faxina. Olha o tanto de lixo. Quem diria que tudo aquilo ali é lixo? É na bagunça que a gente se perde, é na bagunça da nossa vida que a gente fica perdido. E quando você começa a tirar os entulhos, os lixos, o ambiente fica até leve. A igreja fica descarregada. E você fica mais fácil para raciocinar e para o negócio crescer e desenvolver. Vieram ter com ele crescimento numérico. E você sabe que se cresce numericamente, uma igreja que cresce numericamente, automaticamente vai crescer o quê? Financeiramente. Porque se tem gente, as pessoas vão contribuir, não tem ninguém, como é que vai ter oferta? Então aqui nós vemos de cara dois crescimentos, numérico e financeiro. Só porque Jesus corrigiu uma bagunça no templo. Terceiro crescimento que nós vemos acontecer aqui depois que Jesus organizou o templo. Sabe qual foi o terceiro crescimento? Espiritual. Por quê? Ele cura. Terceiro crescimento, começou a ter milagres. Na igreja, no templo não tinha milagres. Você não vê registro de milagres no templo. Mas Jesus vai naquele templo, corrige a bagunça e começa a ter gente, começa a ter crescimento numérico, crescimento financeiro e crescimento espiritual. Quando você organiza a igreja, ela cresce dentro do tripé ministerial. Organização. O que eu quero passar para você agora? Conversando hoje com o pastor Marco, me veio à tona uma coisa que eu carrego dentro do meu coração há muitos anos. O que eu vou passar aqui para você não é conhecimento acadêmico. Não estudei isso quando estudei teologia, nem na minha formação em coach. Isso aqui é conhecimento empírico, na prática mesmo. O conhecimento que eu fui adquirindo, pastoreando, cuidando de igreja. Modéstia à parte, dentro do ministério, eu fui um dos pastores que mais cresceu a igreja dentro do ministério, na visão ministerial. Eu me lembro que a igreja estava com dificuldade e na reunião pastoral, toda a situação, tem uma igreja ali que está fechando, missionário se abra, manda o missionário, manda o pastor fulano. As piores igrejas do ministério que estava fechando, na minha época, eu passei por essas igrejas. E essas igrejas teve um crescimento explosivo. Parte de Minas, eu fui com cheque no bolso para fechar a igreja lá. O apóstolo Daniel falou o seguinte: vê lá, sonda, paga, os aluguéis estão atrasados. Se você vê que dá para continuar, continua. Se não, já faz, já tira a oferta, vê o que é que dá e libera o povo e abençoa o povo, manda para outra igreja. Eu fui para Patos de Minas. E nós fizemos 15 dias de evangelismo e de trabalho. Deu tanta gente no último dia da campanha que ficou gente em pé na porta. Crescimento dentro da igreja, dentro do trabalho. Quando eu saí de Patos para ir para a Feira de Santana, foi a mesma forma. A igreja em Feira de Santana, os mais antigos vão saber disso, o apóstolo me ligou e falou assim: rapaz, estamos fechando a igreja desse jeito, na rua ACM, no bairro Cidade Nova. Moça, quem paga o aluguel sou eu. É Barreiras que paga o aluguel. E os caras estão dizendo que não dá, a igreja tem que fechar. Passando um ônibus na porta, um bairro bom, e a igreja vai ser fechada. E ele me disse assim: você tem coragem de descer? De pegar esse trabalho? Apóstolo, eu estou aqui para obedecer. Se o senhor falar desce, eu desço. Falou: então você vai descer.
Que dia? Ele falou, hoje. Já fui em casa, saí do orelhão, fui correndo, eu montei as caixas, todos os negócios, fui lá, comprei a passagem, fui para a Feira de Santana para pegar o trabalho. Nós já chegamos a fazer cruzada com o apóstolo em Feira de Santana, que deu 1000 pessoas numa praça. 1000 pessoas no evento. Foi quando o apóstolo falou, não, tem que abrir uma igreja no centro. Apóstolo, eu não tenho estrutura. Quem é que vai tomar conta? Moço, isso aqui já paga o aluguel de lá. Apóstolo, o telhado está caindo e a gente gastou naquele negócio. E eu fui, e um outro pastor aí, o Knup, doido, tem que ir, tem que ir botando pilha. E a gente foi, pegou um trabalho, largamos um trabalho bom, estruturado já, se estruturando. E a gente desce para poder fazer um trabalho lá no centro. E aí deixamos um pastor no bairro, que aconteceu todo aquele problema que alguns de vocês já sabem. Mas um trabalho que cresceu. Eu vim para Barreiras, a igreja da Barreirinhas, na época que o Eliseu saiu, a igreja saiu e fundou a igreja do lado. A igreja estava lá. Naquela situação, começou a perder gente. Como o cara foi pastor a vida toda no setor. Ele sai e abre a igreja do lado. Qual é a tendência do povo? É acompanhar esse pastor. E o apóstolo nos enviou e nós estivemos ali, fizemos um trabalho. Me deram a reunião da tarde e a missão de cuidar daquele povo. E nós cuidamos daquele povo. Foi lá que surgiu a ideia da primeira campanha, o Santuário da Glória de Deus. Que eu estava no monte orando, pedindo a Deus uma ideia, um negócio que desse um impacto na igreja. E nós fizemos a campanha, o Santuário da Glória de Deus. Enchemos a cidade de faixa, de panfletos, saímos com aquela galera ali. E um trabalho extraordinário que lotou aquele trabalho na igreja da Barreirinhas. Teve tanto sucesso que o apóstolo falou assim, não, vou consagrar você a pastor e você vai assumir a igreja da Vila Rica. Até então só o pastor Macedo era pastor. E eu tremi na base. Vila Rica, os obreiros que expulsaram o demônio em mim, são os obreiros mais antigos do ministério, fundador, está tudo nesse setor. E o Macedo ia ser transferido, ia para Uberlândia, e me mandou para a Vila Rica, me consagraram a pastor e me mandou naquele lugar. E até últimas informações que nós temos, eu fui o único pastor que passei pela Vila Rica, que nós colocamos 2 cultos por noite. Obreiros, 70 obreiros. Quem teve aqui que viu o pastor Mota falando do nosso tempo lá? Obreiro, talvez, não sei se tem esse tanto de obreiro hoje lá, mas chegamos a ter 70 obreiros, que a gente tinha que fazer escala para que todo mundo queria usar o uniforme. A gente não dá, o nosso tempo é pequeno. 2 cultos por noite na vigília, nas sextas-feiras de libertação, e o ônibus vinha para pegar o povo para levar ainda para a vigília da meia-noite. Fazia reunião, tinha que pedir o povo para sair, para o povo entrar no segundo culto. Que é o que você ouviu o pastor Mota falando aqui esses dias, né? Na campanha dos 7 videntes, os obreiros, eu colocava roupa de branco e fazia aqueles negócios de libertação. Bom dia, Espírito Santo. Quantas vezes o bom dia, Espírito Santo, aquele mover, no domingo eu fazia a reunião em 1 hora. E falava assim, nós temos mais 2 horas de bom dia, Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo? E já combinado com os obreiros. Então agora nós recebemos a unção, nós vamos vazar essa unção na vida dos doentes, dos enfermos. E a gente saía com 70 obreiros e aquele tanto de gente, de irmãs e irmãos, de casa em casa, entregando os panfletos. À noite a igreja lotava. 1 hora de evangelismo, a gente fazia o setor todinho, entregando os panfletos de casa em casa, na Vila Rica. O que eu fazia? Que é uma coisa que eu carrego como marca, que eu penso que todo pastor não tem como dar errado. Eu tenho certeza que se ele fizer dar certo, ele arrebenta. O que eu fazia como marca em cada igreja que eu chegava? A primeira coisa que eu fazia, eram 4 coisas. A primeira coisa que eu fazia, que quando eu pegava a igreja, eu já ia sedento. Eu sonhava de chegar lá, eu já sabia como fazer. Enquanto os outros ficavam com medo, como é que aquela igreja é problemática, aquela igreja não está dando certo, vai fechar, como é que vai fazer? E o pessoal ficava tudo preocupado, e eu já tinha em mente como é que eu ia fazer. Na hora que eu vi os pastores discutindo na reunião pastoral, não, quem vai tem que ser um pastor que tem evangelismo, não adianta mandar um que vai ficar só no púlpito e tal. E aí eles indicavam, vá ao missionário. O que é que eu fazia? Eu quero que você anota. Primeira coisa que eu fazia para que aquela igreja crescesse, explodisse. Eu quero que você assimile isso na sua vida e no seu ministério. Primeira coisa, eu chegava naquela igreja, eu fazia a reunião e eu queria saber quem são os membros
dessa igreja. Eu pegava logo a caixinha de fichas de inscrições de membros. Ficha de membro. Quem é o membro dessa igreja aqui? Para poder. Você vê que eu não tinha nada de ideia de coach, mas para poder chegar em algum lugar, eu precisava saber o quê? Estado atual. O estado atual. Onde é que eu estou? Quem é que eu posso contar aqui? Eu estou assumindo essa igreja hoje aqui. Quem é quem mesmo? Quem são os membros? Quem são os membros? Quem são aqueles que são batizados nas águas, que traz o dízimo? A listinha, o caderninho. Quem é dizimista? Quem toma ceia? Quem tem a ficha de membro? E ali a gente já pegava. Tinha igreja que chegava, não tinha. Eu falava assim, mas quem é membro aqui? Reunia com os obreiros numa reunião secreta, reunia com eles, falava assim, quem são? E a gente fazia aquela hora de reunião só notando fulano e tal, e pegando, para depois fazer cadastrar as pessoas. Primeira coisa, ficha de membro. O pastor tem que ter ciência quem é o povo, quem são as ovelhas dele, para ele olhar e falar assim, gente, essas são as ovelhas que eu estou acompanhando, esse é o rebanho. Com esses membros, tem carteirinha de membros, todos são batizados. Quem não é batizado, por que não é? Vamos batizar. Todos vêm para a ceia? Não, quem não vai? Quem não vem para a ceia? Por que não vem? A gente ia na casa dessas pessoas. Todos são dizimistas? Uma vez ou outra. Não. E aí, fazer desses membros ser a base fiel na igreja. Era a primeira coisa. Segunda coisa que eu fazia, que trazia a organização, porque a desordem é uma enfermidade mortal. A segunda coisa que eu fazia era uma segunda agendinha e nós anotávamos ali quem é que frequenta a igreja. Para a gente saber quem é membro e quem é frequentador. Nós não podemos, pastor, confundir frequentador com seguidor. Frequentador é uma coisa, seguidor de Cristo é outra coisa. O céu, quem entra lá são os seguidores de Cristo, não os frequentadores de igreja. Quem são os frequentadores? Tem gente que tem 1 ano que está indo na igreja, não é dizimista. Tem 1 ano que está indo na igreja, nunca foi batizado. Ele vai por quê? Vai por causa da mulher, vai porque ele se sente bem, ele vai porque ele gosta de receber a oração, ter paz, aí ele volta a viver a vida dele normal. Ele não está compromissado, ele não está envolvido com o ministério, com a visão ministerial, com a igreja. Ele não foi salvo ainda, mas ele é o quê? Frequentador. E tem gente que está lá. Vai ter mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Ele é um frequentador. Então, quem são os frequentadores da igreja? Aí eles me anotavam, a gente anotava todo mundo. Qual era a minha missão? Visitar cada membro, sentar com cada membro, olhar nos olhos dele, ver como é que eles estão. Olhava aquela lista, quem está dizimando, quem já foi batizado, para legalizar, organizar a vida dele. Depois o frequentador. A minha visita com o frequentador era depois. Era depois. Por que eu ia nele depois? Para entender por que ele ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus. Se o maior milagre era a salvação da alma. Aí eu entrava com aquela mensagem de terror, falando do inferno, para o cara dar um choque. Eu entrava com aquela mensagem para o cara chegar assim e falar, pô, não é só um milagre não, está falando de que se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? Aí eu virar para o camarada e perguntar, e aí, irmão, o que te impede? O que impede você de ser salvo? O que te impede de entregar a vida a Jesus? Já para tirar esse frequentador e fazer dele o que, gente? Um membro. Já para eu crescer um membro, o número de membros da igreja. Terceira coisa que eu fazia para não cair nessa cilada, dessa enfermidade mortal que é a bagunça. Nós já temos quem são os membros, já temos os frequentadores. Terceiro, quem está sendo acompanhado? Quem é dessas pessoas que estão sendo acompanhadas aqui? Tanto membro quanto frequentador. Depois que eu tinha membro e frequentador, meu foco era esse agora. Era pegar a equipe de obreiros e colocar para acompanhar. Quem é que está sendo acompanhado? Veja aí, em Lucas. Eu ministrava isso aqui para os meus obreiros, ó. Todas as minhas Bíblias antigas, cheias de anotação. Parece que eram os versículos mais lidos. Lucas capítulo 15.
Grave. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, o quê? Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa, reúne com os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque o quê? Já achei as ovelhas perdidas. Eu ia atrás desses que eram frequentadores para fazer deles seguidores, ganhar eles, trazer eles para o corpo de Cristo, carregar, se necessário for, para o corpo de Cristo, levando até a casa. E quando a pessoa era batizada, eu falava: gente, esse irmão aqui já passou 3 pastores aqui nessa igreja e ele é só um frequentador e hoje ele está se batizando. A igreja animava com aquilo, porque via a pessoa a vida toda dentro da igreja, não tomava decisão. Então a gente lutava para tirar esse povo que era frequentador, para poder fazer desse povo um seguidor. Quem é que está acompanhando? Hoje o pastor Marco me falou aqui de uma irmã da nossa igreja, que o missionário Onélio acompanhava essa irmã, acompanhou durante a vida toda que ele teve aqui, acompanhou essa irmã. O missionário Onélio foi transferido, passou a irmã para a missionária Lília. A missionária Lília viajou, passou para a missionária Graziele. A missionária Graziele não foi. E nós ficamos sabendo hoje que essa irmã já está, eu fiquei sabendo hoje que essa irmã já está numa outra igreja. E quando eu falei: já tem quanto tempo, pastor Marco? Mais de 20 dias. Mais de 20 dias que a irmã está na outra igreja. Olha o perigo. Se você tem, quem são os membros? Quem são os frequentadores? Se você tem um acompanhamento dentro da igreja, esses são os membros. E se você tem membros, frequentadores, quem está sendo acompanhado? Se tivesse alguém acompanhando essa irmã. Porque a pessoa falta uma semana, você não vai atrás. Ela falta a segunda, você não vai atrás. Ela falta a terceira ou a quarta, você vai atrás depois da quarta semana. Quando você encontra ela já é obreira na outra igreja. Já está dizimando lá. Porque o povo, chega um rapaz com brinco, com argola, eu nunca vi desse jeito, não. Não tem muito apelo, mas se chegar e falar da missão mundial ao céu, não sei o que é que os nossos membros têm nas outras igrejas, não. Fala: não, vem para cá. Dá cargo, dá função. A pessoa cresce o olho e faz de tudo para arrancar a pessoa, para puxar. Você tem membros, você tem frequentadores. Terceira pergunta: quem está sendo acompanhado entre membros e frequentadores? Aí você vai pegar os seus obreiros, vai pegar a sua liderança e vai falar: gente, esse pessoal precisa ser acompanhado, esse pessoal precisa ser discipulado. Beleza, hein? Para não acontecer isso, ó. Uma pessoa que sai, uma pessoa que está te ajudando, que é dizimista, que é uma coluna fiel, ela sai e você só sente a falta depois que já está indo em outra, já está lá, já está até se envolvendo. Última pergunta. 1 Samuel, capítulo 17. Oi. Boa tarde. Terceira pergunta. Primeira, qual foi? Quem são os membros? Quem são os membros dessa igreja que você está pastoreando hoje? Dessa igreja que você está assumindo hoje? Depois desse remanejamento pastoral que vai ter agora, quem que são esses membros? Primeira coisa que você vai fazer, a primeira pergunta é essa. Mês que vem tem remanejamento pastoral. Primeira pergunta, quem são os membros? Segundo, quando você chegar lá na igreja que você está assumindo, segunda pergunta que você vai fazer. Quem
frequenta. Quem frequenta? São aqueles que frequentam, não são mesmo, mas estão frequentando. Senta com o pessoal de frente ali, já vê com eles. Seguidor versus frequentador. Quem é que são os frequentadores da igreja? Jesus não veio buscar frequentador. Você pode estar dentro da igreja, nascer dentro da igreja, cantar na igreja, pregar na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Caso esteja na igreja e não em Cristo. E o meu papel como pastor não é te fazer ligado a uma igreja, mas ao corpo de Cristo, sobretudo. Terceira pergunta? Quem está sendo acompanhado? Desses dois, quem é que está sendo acompanhado? Quem não está? Aí você já vai chegando junto. Quem está bem, quem está firme, quem é que precisa de cuidados especiais. Gente, chama-se medida protetiva, não sei se é protetiva, preventiva. É a medida preventiva. Não espera o ladrão entrar e roubar, para depois você tomar cuidado. Nos Estados Unidos, tem a medicina preventiva, onde os camaradas, o médico vai até a família da pessoa, vê como a pessoa está, e antes dela adoecer, o médico já vai passando os cuidados, porque essa pessoa vai gastar menos dinheiro, é menos despesa para o poder público. No Brasil não, ela quando está morrendo vai para o hospital, aí aquela doença já se agravou, é quimioterapia e já gasta muito mais, aí piora. Depois que o ladrão entra e rouba a casa, o cara vai lá e tranca a porta. Então a segurança tem que ser antes. O negócio tem que ser antes. Preventivo. Qual foi a pergunta? Quem está sendo acompanhado? Quem está sendo acompanhado? Quarta e última pergunta. Quem eu perdi que eu preciso resgatar? Presta atenção, para você que vai assumir igreja. Tem muita gente que saiu daquela igreja porque não vai com a cara do pastor, não gostou do que o pastor disse, teve um problema com o obreiro. Aí eu assumi a igreja e falava assim, fulano, e toda a igreja, toda, eu tenho isso no meu cadernão lá em casa, toda igreja tinha sempre aqueles obreiros que falavam, bispo, pastor, missionário, tem essa aqui, mas não vá atrás desse povo não, esse povo aqui não vale nada. Esse povo é ruim. Esse povo é fofoqueiro, esse povo é não sei o quê. Aí eu falava, não, mas deixa só eu ir, é uma alma, só me dá um endereço. Aí eu ia. E quando eu ia lá, eu vi que o problema da pessoa era com outro pastor. Eu ia discipulando, daqui a pouco aquela pessoa dava mais fruto do que aquele que tinha raiva dela. Eu cansei de ver isso. Por isso que eu estou te falando, é conhecimento empírico, experiência. Isso acontecia no meu ministério, mas era assim, ó. No meu ministério era, quando primeiro, quem eram os membros? Segundo, quem são os frequentadores? Terceiro, quem está sendo acompanhado? Quarta e última pergunta, quem é que nós perdemos que eu quero ir atrás para poder resgatar? Tinha um monte de obreiro que não era a favor, deixa quebrar a cara, deixa eu sofrer. Não, nós temos que ganhar essas almas. Deixa eu ir lá. E quando eu ia na casa da pessoa, não, eu sou novo pastor, eu fui transferido agora. Eu já fui lá. Às vezes eu sabia que a pessoa era obreira. Sabia que ela era obreira. Nós tivemos aí, né, missionário Alzheimer, bairro da Vitória. Nós vimos a obreira lá e a obreira desabafando, chorou que só. Quer dizer, uma pessoa que ama o ministério, mas está ali com alguma coisinha que às vezes a pessoa não fala para ninguém, como ela mesmo disse, eu não sou de contar para ninguém, mas doeu em mim, isso me machucou, e aí você só vai para ouvir, gente. Pastor tem muito a mania de conversar demais, mas na hora da cura, o pastor não cura falando. O pastor cura ouvindo. Pois é, irmã. E como é que foi? Meu Deus, irmã, a gente tem esse defeito mesmo. A gente erra, mas é tentando acertar. E nunca dizendo o pastor, aquele pastor. Não, nós erramos. Isso, eu peço perdão. Eu quero pedir perdão em nome do ministério. Olha, irmã, eu quero te pedir perdão de todo o coração. Eu tenho certeza que é assim mesmo. Não é fácil a vida de um pastor. E a gente vai explicando para a pessoa, pedindo perdão. E ela está jogando para fora, ela está curando. Daqui a pouco essa pessoa não consegue ter raiva de você, não consegue ter ódio de você. E aí você lembra a coisa que ela mais chorou? É o quê? Quantas coisas eu gostava da igreja. Eu sinto falta dos evangelistas. Eu sinto falta quando eu fazia arte. Às vezes doente, ela dizia que vinha aqui, tinha um aluguel para pagar, vinha aqui, fazia galinhada e eu ficava até tarde, fazia comida sem poder. Ela dizia. Doente, mas eu tinha prazer de levar o dinheirinho e falar, tá aqui ajudando. Chorou com o marido dele, melhorou. Foi. Desinchou a mão dele toda. Ele mandou contar pro Senhor. Aí, ó. Já chegou o marido lá e o marido já chegou. Não, eu gostava era da pastora Marli. Pois é, a pastora Marli é uma bênção, tá na Bahia e tal. Porque cada um gosta de quem quiser, ué. Um gosta de um, outro gosta do outro, não vai. E a gente tem que procurar o jeitinho
joguinho de cintura e de tentar alcançar esse povo com sabedoria e dizer o que essa pessoa pode ser útil. Eu tenho que ser um pastor, instrumento de Deus para salvar aquela pessoa. E eu gostava de fazer isso, ó, membros, frequentadores, quem está sendo acompanhado. E isso aqui era uma das coisas que eu mais gostava, era sentar com aqueles que estão afastados, que eu não conhecia a vida, não conhecia a situação, e ouvir a pessoa e dizer, mas por que você se afastou? Perguntas. Por que você se afastou? Ah, não quero falar nada, não. Ah, a senhora era obreira mesmo? Chegou a ser obreira? Que benção. Pois é, irmão, então nós estamos voltando. Eu queria contar com a senhora. Eu quero contar com a senhora. E aí já tinha o nome da pessoa no livro da oração, jejum, a equipe orando. E aí, irmã, aí quando eu vi que a pessoa estava ali, olha, eu senti de Deus colocar uma arca aqui dentro. Eu mesmo vou vir fazer pela vida da senhora, da família. Ela não está dizendo que vai na igreja, não. Mas a partir do momento que eu disse que eu vou lá, que eu vou orar por ela, que ela aceitou, eu já estou dentro da casa dessa pessoa. Para poder estar trazendo. Então, Deus sempre me deu resultado favorável. Gente, em Uberlândia, eu fui em Uberlândia como missionário. Me deram a reunião da tarde. Tinha carro de um lado e do outro da avenida, na reunião da tarde de Uberlândia. O apóstolo ia me dar o suporte, ia para a Bahia. Eu fazia a reunião da tarde, a reunião do vidente. O apóstolo pagava a Rádio Globo um absurdo de dinheiro, fazia o espiritualista sacerdote carismático que veio da Bahia fazer aquele auê, e dava aquele tanto de gente na igreja. Me transferiram para a Bahia. O apóstolo falou assim, você vai ficar com o Castro. Me lembro como se fosse hoje. A igreja, a nossa sede, não pode morrer. E ele disse o seguinte, eu estou precisando de um cara que tem pegada evangelística, um cara que visita, porque pastor só de púlpito, eu lembro do discurso como se fosse hoje. Só quer pastorear no culto. Não, pastor tem que ir, tem que visitar, pastor tem que sentir cheiro de ovelha, pastor tem que sair de casa, sair da barra da saia, ou então veste a saia da mulher e não sei o que, o apóstolo desabafando, e você vai fazer isso, isso e isso. E ele encerrou a frase dizendo assim, ou você esquenta o Castro, ou o Castro te esfria. Rapaz, eu fiquei doido quando ele falou essa palavra. Você vai ficar com ele, ou você esquenta ele, ou ele vai te gelar, igual ele está lá. Poxa, eu não sei que motivação foi aquela que ele me passou, não. Que o meu sangue subiu assim, eu já ficou na cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já ficou borbulhando na minha cabeça. Já o que é que eu ia estar fazendo na Bahia? Ele disse, você vai ter essa reunião, a reunião da tarde, me deram a tarde da bênção. Porque disseram que à noite, um dos argumentos era esse, o apóstolo usou durante muito tempo isso no ministério. Sexta-feira na Missão Mundial Serra, naquela igreja, está parecendo a igreja batista. Sermão batista, até os hinos da harpa estão cantando lá. Isso não é a visão ministerial, né? O apóstolo chateado. E aí eu fui com a libertação e me deram a reunião da tarde. Para poder acudir esse povo que precisava de libertação. Você vai ter um espaço à noite. No espaço à noite você vai divulgar a sua campanha, passar o seu fator para você tirar o povo da noite também e jogar isso para sexta-feira à tarde. E durante a semana toda, suas visitas, seus evangelismos, chamando o povo de volta para a igreja e tal, e falando da reunião de libertação. Irmão, lotou aquela reunião lá na nossa igreja sede, no antigo Banco do Brasil, não sei se o pastor João lembra, no antigo banco, próximo da feira ali. Menino, lotou aquilo ali à tarde. Teve uma vez que o apóstolo veio de Uberlândia, chegou lá, eu lembro, eu estava encerrando a campanha das portas abertas. Vinha gente da Barreirinhas, porque a gente também ia para a rádio lá, o apóstolo, os outros não iam para a rádio, ele vai lá, e eu ia para a rádio fazer um programa de rádio, e ela atendeu o pessoal. E lotou aquela reunião da tarde, lotou. O apóstolo pegou, teve que fazer a reunião e colocar à noite, para pregar à noite na reunião. Por quê? Essas estratégias aqui, ó, ir na casa da pessoa, sentar com a pessoa, ouvir a pessoa, resgatar a pessoa, trazer essas pessoas de volta. Veja aí, em 1 Samuel 17, diz o que aí, no verso 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu tu não podes ir para a peleja com ele, pois tu és ainda o quê? Moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Sabe o que é que Saul está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, você é um pastorzinho inexperiente. E ele é perito em guerra. Um inexperiente, um pastor inexperiente, novo, sem experiência,
vai lutar com um camarada que é perito naquilo que ele faz. Então Saul tentou convencer Davi: tu ainda és moço, você não pode ir, não pode guerrear contra ele. Olha o verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo o quê? Apacentava as ovelhas de seu pai. Está vendo? Pastor, servo. Apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, o que ele fazia? Eu saía após ele e o feria e o livrava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. Esse é o tipo do pastor que a gente precisa ser, gente. Saiu a ovelha aqui do rebanho, o que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás. Então, isso aqui eu tinha na minha vida aqui, ó. Quem é que já saiu dessa igreja? Ninguém entrou na missão por acaso. Toda pessoa que está na missão aqui foi Deus que mandou. E essa pessoa saiu por quê? Então o diabo tirou, eu vou atrás. Nós temos que ir atrás, arrancar da boca. Às vezes já está na boca do leão, na boca do urso. Davi ia lá e arrancava. Qual é a palavra-chave aí? Nós desistimos muito fácil do povo que desiste da igreja. Pastor na missão mundial certo desiste muito fácil. Tem pastor que é nojento. Quando ele larga é quando já está chamando a polícia. Nós desistimos muito fácil. Ah, a pessoa saiu, não quer vir não. Ah, deixa lá, tomara que quebra a cara. Ah, não, depois volta. Não, está amarrado. Vamos atrás. Vamos atrás. Quem quer tirar você daqui é o diabo. O diabo quer te tirar desse lugar. Vamos atrás e vamos resgatar a ovelha de volta. Então, gente, está aqui, ó, conhecimento empírico na prática. Precisamos organizar a casa. A bagunça é uma enfermidade mortal. Mata a igreja, mata o pastor, mata o casamento do pastor, destrói a vida financeira. Então nós estamos aprendendo a colocar a casa em ordem. Primeira coisa que você tem que fazer, tanto você que vai assumir a nova igreja agora, como você que já está dentro da igreja e se sente perdido. Eu estou meio perdido nessa igreja, é uma bagunça, não sei de onde começar para começar a crescer a igreja. Começa aqui, ó, o princípio da organização. Quem são os membros? Me dá as fichas de todos os membros. Segundo, o que você vai fazer com os membros? Quem já é batizado, quem não é, quem já é dizimista, quem toma ceia, não toma porque é dizimista, não é porque para poder chegar. Já tem carteirinha de membro, dá carteirinha de membro para a pessoa ficar toda orgulhosa. Está vendo aqui? Eu sou dessa igreja, desse ministério. Segunda pergunta, quem frequenta? É frequentador, não é seguidor ainda, me dá a lista. Eu já olho para essa pessoa sabendo que ele ainda não é membro, mas a minha missão é membrar essa pessoa dentro do ministério. Terceira pergunta, quem está sendo acompanhado? E aí eu já pego o obreiro que está ali e falo, ó, vou te dar essa missão para você cuidar dessa pessoa, cuidar dessa. Porque o pastor não dá conta de cuidar tudo sozinho, mas tem que dividir as tarefas. Quarto e último, quem é que nós perdemos? Quem é que nós perdemos? Que precisamos resgatar. Aí, ó, um caderninho com os nomes, com a oração, caderninho que você visita e todo dia, Deus, esse povo é o povo que saiu, vamos regar isso com oração, com jejum. Equipe, olha aqui, irmãos da igreja, ó, tem esse caderno aqui, esse é o povo que saiu da nossa igreja, nós estamos orando para eles voltarem. Tem gente querendo voltar, o diabo não deixa. Com a oração, o Espírito Santo vai convencer, essas pessoas vão voltar também. Vamos orar para eles voltar. Todo mês, aqui para a gente encerrar, todo mês eu batizava alguém. Todo mês, nem que seja uma pessoa. Não sei se você, o Cid, que já morou com o Rafael, viu o Rafael quando eu batizei o Rafael na cidade de Barra, São Francisco. Ele fala, foi o batismo mais sem fé de toda a minha vida. Porque eu cheguei todo empolgado e na igreja lá se dava o estudo e aquele negócio e o povo e tal. E aí, o pastor João Missionário disse, é você que tem que batizar o Rafael lá, tá? Vai lá pregar para ele e batizar ele. Já era o fruto do mês. Peguei ele lá, li um versículo, fui lá para o Rio São Francisco e batizei o Rafael. Aí eu lembro que, creio que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, nasceu do ventre da Virgem Maria, não sei nem se a gente benzeu o corpo, não sei como é que foi, sei que ele foi lá e você crê, e ele crê, cabelinho todo novinho, crê, você recebeu como único suficiente salvador? Recebi, está na fé? Amém? Amém. Então eu te batizo em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Já tirou o cara da água. E aí já saltou no molhado. Eu e meus obreiros. Foi mais ou menos, Rafael? Foi, infelizmente.
Aí saí da água. Eu lembro disso aqui, porque para mim era normal aquilo ali. Eu lembro que ele falou bem assim, eu falei, meus parabéns e tal. Ele falou, já tá pronto? Já? Ele queria mais alguma coisa. É só isso? Eu falei, é só isso. Não tem um estudo, um acompanhamento. Moço, acompanhamento a gente já te faz há quanto tempo? Aí você pensa, já está batizado, já está salvo. Se morrer, já está salvo. Ele, amém. Chegou lá todo molhado, não vou nem roupa de troca. É porque fui eu um obreiro, a batizar ele. Um negócio mais sem fé. O rio, quando o rio lá transbordava, não tinha como você pegar o leito ali para entrar. Então a gente entrava em cima de um barco velho que estava lá afundando e pegamos aquela água, aproveitando para mergulhar ele lá dentro. Então, batizar todo mês, batizava alguém. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer, todo mês eu comparava o crescimento com o mês anterior. Eu e a fulana lá, ela era perita nisso também. Fulana pegava lá, pegava o livro do mês passado e desse mês, batizamos alguém, quantos dizimistas tivemos esse mês? Isso aqui, gente, era uma coisa que me dava uma empolgação. Sabe por quê? Porque quando fechava o mês eu via o crescimento. Eu acompanhava o crescimento. Então, todo mês eu acompanhava o crescimento passo a passo. Quem batizou esse mês? Quanto que nossa igreja cresceu esse mês? Todo mês, os novos que regressavam ao corpo, aqueles que estavam perdidos, a gente apresentava a igreja, orava e mostrava para a igreja, trazia uma empolgação também para a igreja. E todo mês eu fazia uma pergunta, o que eu preciso fazer para melhorar mais? Sempre assim. Foi bom? O que eu vou fazer? E cada mês era um marco. Eu lembro, me entregaram à igreja da Vila Rica, peguei o caixa, o apóstolo me deu e falou, essa é a entrada. Até hoje foi essa a entrada. Manter isso aqui, Santos, não é vantagem não. Desse jeito, você está vendo um cara que foi consagrado a pastor, olha a pressão que o apóstolo dava. Você segurar isso aqui não é lucro não, manter a igreja. Você está vindo na missão de crescer. Esse é o mês que eu estou te entregando. No mês que vem eu quero que você me mostre um resultado. E no outro mês. Porque, esse mês você tem a meta do pastor que você está assumindo para vencer. Agora, o mês que vem a meta não é mais do pastor. A meta é sua. E cada mês você tem que matar a sua meta. Vencer a sua meta. Quer dizer, isso já ficava na minha cabeça. Todo mês a gente comparava o caixa. Crescimento numérico, crescimento financeiro. Preciso crescer. Fechava o caixa, e aí, como é que foi? Vixe, tem uma queda. Não, vai crescer. O que eu vou fazer? É aí que surgiam as campanhas, é aí que surgiam as ideias, surgiu bater mais, pegar mais versículos na Bíblia, mergulhar naquilo, orar mais em cima daquilo. Quer dizer, era um crescimento inteligente. Não era um crescimento na sorte, aleatório. Era um crescimento programado. Vocês entendem isso, não? Então, põe em ordem a tua casa. Por quê? Morrerá e não viverá. Se tiver desordem, você está fadado ao fracasso. Se tiver uma desordem, não vai crescer, por mais que você se esforce. Só que o pastor trabalha o dia todo, chega no final do dia e não tem a sensação de que não fez nada porque está desorganizado. Quando você sabe para onde você está indo, você tem aquela empolgação porque você está na ordem, na organização. O versículo de Abacuque 2:2, lá diz, sabe o quê? A outra tradução minha ali, ele diz assim, escreve com clareza a visão. O autor diz que dá a entender o seguinte, não seja confuso, não seja desorganizado. Escreve a visão bem organizado. Então, escreve a visão. Você quer o crescimento? Está crescendo? Escreve como vai ser essa visão. Jesus disse, está escrito. Então, todo crescimento, ele precisa estar o quê? Escrito. Escreve como é que a igreja vai crescer. Escreve o que você tem que fazer para fazer a igreja crescer. Jesus falou, está escrito. Então o pastor precisa
andar com caneta, agenda. Eu tenho agenda, como modernizou, eu tenho uma agenda de tem que? Agenda digital. Escrevendo, eu ouço os áudios, eu fico ouvindo áudios passados para ver se eu estou melhorando, se eu estou saindo do foco. Escreve a visão, porque o crescimento vai depender daquilo que você escreveu. Escreve a visão. E aí ele diz, é forte isso, ele diz escreve de uma forma clara. De uma forma clara. Escreva a visão de uma forma muito clara. Beleza aí, pessoal? Por que foi interessante para você essa reunião? O que foi bacana para você? A gente já está fazendo isso na engenharia, né? Essa organização, pondo em ordem algumas coisas para eventual planejamento que possa acontecer lá na cidade. A gente já está colocando em ordem algumas coisas aqui. Você já vai entregar a igreja organizadinha já? Sim, senhora. Nós estamos pondo em ordem, porque pode ser que a bolinha caia para lá, né? Então, se cair lá, já vai estar organizado, tudo preparado. Interessante o que o Bispo falou, esse negócio de organização. Né? E semana passada eu estava justamente com essa preocupação. Né? Me organizar a igreja, né? Repartir lá as tarefas, porque estava muito difícil para mim. Eu já comecei a fazer isso lá. Né? Mesmo tendo só membro agora, estou com o motoqueiro lá, está sem fardo. Mesmo com os membros, eu estou tentando o máximo assim, repartir as tarefas da igreja, porque não é fácil, ficar tudo no pastor, né, fica muito pesado. Então, assim, já era uma preocupação, já em umas 2 semanas que eu vim pensando nisso. Né? Tem que organizar a igreja, deixar bem organizado, né? Repartir os apartamentos, porque senão eu não vou dar conta. Né? Ficar pensando em tudo, né? Porque um dia eu estou até trocando torneira aqui dentro, né? Como o Luiz falou, né? Trocando torneira, trocando lâmpada. Então, assim, debaixo do Espírito, né? O Santos veio essa palavra aí, só veio a reforçar, né? Vou chegar lá e vou colocar a casa em ordem. Né? Isso aí. Colocar a casa em ordem. Não, essa palavra só vem debaixo da revelação mesmo, né? Do Espírito. A gente tem, desde os treinamentos de coach, procurado organizar, mas assim, é uma palavra revelada, né? Questão da ordem. Então, assim, uma das grandes dificuldades que eu tenho, né, como jovem Davi, jovem pastor, é justamente essa, a questão da organização e principalmente na área financeira, né? A questão de não confundir, de embolar o que é caixa de igreja, o que é. Isso realmente, quando chega o dia 15, dá aquela. Tem que pagar aluguel de casa, aluguel de igreja, e se você não trabalhou. Então, assim, eu tive alguns problemas e, assim, todo dia 15 eu estou me esforçando ao máximo para ter essa organização. A não ter a surpresa, né? Porque nada vai acontecer, como o Bispo falou, não vai acontecer surpresa, ou você se programou ou não programou. Então, infelizmente, tem alguma surpresa desagradável, mas é uma palavra muito forte. Procurar, igual o pastor Walter falou, já manter mais em ordem aquilo que já temos feito, né? Mas, assim, uma palavra que sacode. Para mim, na questão de ordem, que fala, né, põe ordem na tua casa porque morrerás e não viverás. Eu olho pelo lado da questão dos jovens, que a gente está trabalhando com os jovens e a gente também tem uma equipe. Então, toda reunião pastoral que a gente participa, eu vejo que esse departamento dos jovens que está com a gente é como se fosse um treinamento para a igreja, é como se fosse uma igreja dentro da igreja. E da mesma forma a questão dos missionários, obreiros que estão ali na equipe com a gente. E na questão da ordem, que falou comigo aqui muito, é a questão dos departamentos, do desenvolvimento, do pecado que pode estar acontecendo, de estar no meio, de coisas erradas que estão acontecendo, que o Senhor disse assim, depois que a bagunça sai, Deus opera. Então essa mensagem, essa frase falou muito comigo, porque eu penso que o que impede de desenvolver, de crescer, é porque está tendo uma bagunça. Relacionada assim, em todas as áreas. Pode ser pecado, pode ser
em todas as áreas, não só em questão de bagunça, de desorganização, mas eu vejo também na vida espiritual de cada um que está na equipe. Se eles não estão bem, a obra não vai bem. E o pessoal, os jovens que estão envolvidos também não vão bem. Fala você. Não, para mim foi muito importante também, porque quando se fala bagunça... Que agora todo mundo tem que ficar atento, né, pastor Marcos? Esse remanejamento que vai ter agora. Vai entrar todo mundo aí, né? Tem mais jeito. Não tem outra opção. Joga todo mundo. Quando o senhor falou bagunça, a gente olha para todos os lados, né? Que o senhor falou financeiro, espiritual, todas as áreas. E a gente vê que nem o senhor mesmo falou, o senhor falou tudo. Quando tem ordem, tem progresso. Então, para a gente ter um progresso no financeiro, para a gente ter um progresso numericamente, para a gente ter um progresso na nossa igreja, precisa ter uma organização, precisa ter uma ordem, precisa ter essa organização que é muito importante. Lembrando também que, como o senhor já ministrou uma vez, tem coisa que não é pecado, mas é embaraço, né? Então eu lembrei disso aqui porque às vezes a bagunça não é o pecado ainda, mas é a porta devastadora para o pecado entrar e arrebentar com tudo, né? E se a gente for observar também quando Jesus ele foi distribuir a multiplicação dos pães e dos peixes ali, ele foi organizado, né? Ele pediu para que se assentasse de 50 em 50. Era para multiplicar, teve a organização, a ordem e a decência, né? Não foi a multidão pedindo o pão e o peixe dessa maneira assim. Tem hora. Tem hora. A casa tá igual, nem passou o o senhor já tá cansado, você tá muito animado. Senhor. O senhor tá sabendo de alguma coisa. Tá toda animadinha, tá? Tá feliz. Tá animadinho pra mudar aí. Corta as asinhas dele. É abusado. Eu não sei quem é mais ousado, quem quer mudar as asas. Porque o outro já vai. Já arrumou a mudança lá. Quando a gente assume a igreja com duas missões, ministrar e administrar. Às vezes ministrar não é tão fácil, não é tão difícil, mas administrar aquilo que acontece na igreja, nos bastidores, departamentos, os propósitos que está proposto, pode se tornar mais difícil do que a administração, o ensino da palavra, do evangelho, subir no altar. As duas coisas, quando está bem alinhado, tanto a administração quanto a administração, a igreja tem uma linha de crescimento quando trabalha a administração e ministração junto. Às vezes a gente peca na administração dos departamentos, dos grupos, das equipes, do que está proposto, e aí erra na administração e acaba, né, complicando de uma certa forma, financeiro, espiritual, né, a igreja de um modo geral. E aí o missionário lá vai falar agora, que ele também passa na igreja. Pastor aí. Ainda tem uma aqui ainda. Eu esqueci do vídeo, senhora. É porque eu pensei que tinha começado e foi para lá. E é bem complicado, hein, pastor, né, bispo? Lá é só eu e a obreira, né? Tá mais fácil. É complicado. Nossa, como é. Tem menos. Mas é bem difícil. Para mim ir para lá, às vezes eu tenho que ir sozinha. Eu tenho que ir sozinha lá pro JK. Lá, se não tiver evangelismo, toda vez de culto, não vai ninguém. Não vai, tem que estar sempre indo na frente, evangelizar, para que as pessoas possam estar à noite no culto. Se não ter, não vai. Então é bem complicado. E às vezes o tempo dela é bem corrido. Então, muitas das vezes eu tenho que ir sozinha lá pro JK para a gente estar levando o povo para a igreja. E sobre dízimo também é uma dificuldade lá. A gente tem que organizar mesmo. Eu estava conversando com ela para organizar a vida dela, porque para ver se tem crescimento, né, lá no JK. Mas estamos indo. Então, Jesus, vamos organizar. Eu filmo o senhor da cá. Deixa eu sair na filmagem. Para mim foi muito importante esse negócio de organização, porque eu sou igual o pastor de Johnny. Eu sofro muito com essas coisas. O que sobra na minha esposa falta em mim, de organização.
Aí graças a Deus que Deus olhou pro lado, olhou pra mim assim, olhou assim, falou, aquele menino lá precisa de uma esposa que é organizada, porque senão não vai dar certo para fazer a obra. Então, ela é mais organizada do que eu, então essa reunião foi importante para mim também ser organizado, aprender a organizar o tempo, porque às vezes nós não organizamos o nosso tempo e às vezes até evangelizamos, vamos, profetamos, mas não vemos o resultado porque não está organizada a equipe, não é organizado os setores de fato e de verdade. Então eu aprendi hoje aqui e eu tenho certeza que se colocar em prática nós vamos arrebentar, porque hoje eu saí para arrecadação, eu ainda falei com os meninos, tá vendo tanto que a união faz a diferença? As caixas tudo cheias. Então não é só aqui na arrecadação que nós devemos ser unidos, ter organização, ordem, mas se nós fizermos isso que nós fazemos aqui na rua, começamos a fazer lá dentro da igreja, lá na igreja vai crescer também, assim como a arrecadação está crescendo. Nós estamos indo na feira, nós estamos ganhando muita coisa, nós estamos indo de porta em porta, nós estamos ganhando muita coisa, nós estamos indo nos açougues, nós estamos ganhando. Então se nós colocarmos lá dentro da igreja, sermos unidos, porque o nosso sonho aqui é um só, que é ganhar almas para Jesus, não é verdade? Ele falou sim. Então nós devemos ser unidos e organizados, porque todos nós vamos crescer igualmente e nós vamos vencer aqui no estado de Goiás. Foi isso que eu disse para eles. Então, só foi a confirmação aqui essa tarde, essa palavra. Ótimo. Pastor nosso Miguel também. Amém. A organização é tudo, né? Mas por que comigo tem que filmar se eu não filmo você? Ué, porque eu tô filmando, né? A gente acredita que aonde tem organização, cada um no seu departamento, né? O bispo sempre diz, né, que, por exemplo, ele às vezes é chamado para fazer coaching em vários lugares. Se ele quisesse estar vivendo nisso aqui por dinheiro, já estava bem mais controlado, né? Mas não, tem que pastorear, tem que fazer o coach. Às vezes a gente tem que tirar no mínimo 2, 3 semanas para fazer uma aula de coach como a gente tem aqui, e às vezes a gente nem tem esse tempo, porque por conta dos outros afazeres de dentro da igreja. Mas quando se organiza, quando cada um tem seu departamento, quando cada um pega no arado e vai junto, com certeza o crescimento será inevitável. E quando o pastor consegue enxergar naquele irmão que está dentro da igreja, que nem a gente quando assumiu o bairro da Vitória, eu tive esse mesmo problema aí. E vieram falar, rapaz, não vai atrás daquele, vai fechar sua igreja se aquele irmão voltar. Não vai não. Fiquei com medo, né? Falei assim, rapaz, aquilo ali então, vou nem passar na rua. Mas porque barriga verde, não aprendeu. Mas assim, tudo é uma experiência na vida da gente, né? Então, é onde a ordem e a progresso. Então, é isso aí. Dê um aplauso aí. Nós vamos fazer aqui uma entrevista de emprego com vocês. Nós vamos fazer um questionário da Universidade do Coach. Você vai responder de uma forma sincera também. Para quê? Nós devemos fazer essa mesma pergunta mais ou menos para uns 100 a 300 pastores, eu acredito. E identificando aquela maior área que os pastores abordarem aqui, nós vamos desenvolver a ferramenta do coach em cima dessa necessidade, de um modo geral. Se vocês conseguirem entender. Se não conseguir, vamos. Vai passar a mão para outro, por gentileza. Já vai lendo, por favor, não leia tudo. Tá? Leia a primeira, responde, leia a segunda, responde. Porque quando você se lê tudo, você se arma e de repente você não pode ser verdadeiro na sua colocação. Seu cérebro vai fazer sabotagem com você.
Deixa eu ver se minha esposa chegou ali para mandar ela fazer também. Tchau, querida. Pastor, você o que é isso? Pastor, você tá virando pra mim, né? Toda hora tá mandando um tchau pra mim, que é emocionante. Não, essa segunda cara que eu vou sair. Ah, tá, você quer comigo. Gente, Esse cara quer. esse aqui é só para homens. Qual é a opinião da sua esposa sobre o seu ministério? Vocês não têm mais, já tem que colocar esposa. É só trocar a esposa por esposo. Tá vendo aí, pastor? Você não arrumou um negócio aí? Pode de lá. Troca a esposa por esposo. É só colocar o nozinho aqui, ó, é 40. Rapaz. Só pergunta difícil. Não leia tudo não, vai lendo e respondendo, pessoal. Essa pergunta é baseada na situação de hoje, né? Qual? Tem uma pergunta disso. Qual a sua maior necessidade na igreja nos dias de hoje?
Luciano é que fica. Então tá bom, quando você começa a bater aí o self-coach. Self-coach. Coaching. Um minuto. Acabou. Não, vou dar 17 segundos. Já passou 13, viu, pessoal? Tem que pôr o Já nome da passou gente? 13. É bom, né? Se quiser colocar, se não quiser, não precisa não. Tá com medo? Não esqueça que suas respostas serão mantidas no mais absoluto sigilo pela escola do coach. Se você quiser colocar uma observação assim, pode mostrar. Se 17, isso não é nada não. Fica a critério. Me ajude a eliminar 3 dessas aí que nós colocamos. Você acha que não precisa? Eliminar 3? Deixa eu estar uma bola. Qual dessas aqui que você acha que a gente poderia eliminar? Se o senhor não fosse fazer no nosso ministério, fosse fazer para outros pastores, sobre remanejamento pastoral, que tem ministério que não tem. Primeiro tem que ser eliminado ali. Nossa, essa é a mais interessante. Para o nosso ministério. Para outros, não. Assembleia trabalhar no planejamento 10 não. Isso aí pra mim é mais interessante, né, planejamento também. O ministério, claro.
Tá querendo sair da... Não, no meu caso. Não. Eu tô falando assim, aquele que seria irrelevante, que se a gente tirar aqui, tanto faz, não vai onerar muito. Quais? Eu questionei por causa do que o missionário falou que teria tirado. Mas ele tá falando assim, vai levar outros pastores desse questionário. Ah, vai levar. Não, Então, se for pra ficar aqui, esse aqui tem que ficar. Agora, Aí, se for pra levar pra outro, Aí tem que tirar. tem que tirar. Não, a gente vai fazer a princípio com os nossos pastores da Bahia. Isso. Ah, então não é com o nosso não. Ah, então aqui pode deixar, pode acrescentar mais aqui. Pode deixar, pode acrescentar mais. É um apoio geral, nós vamos colocar dados ali, a gente vai fazer, porque na hora que eu for falar do coach, eu vou ter fontes de pesquisa para ter a base do que eu estou falando. Eu penso que a questão dessa do planejamento, mesmo as igrejas que não têm planejamento, é uma pergunta que faz o pastor se abrir e falar o que ele acharia. O que ele quer. Se ele acharia interessante ter. Me dá 3 perguntas aí que eu deveria eliminar disso aqui para a gente diminuir o texto. Na verdade, eu queria colocar 10, 12. Ficou muito comprido. A número 1, o que, é que vocês acham? Eliminar ela. É bom. Número 1. Não, essa aqui tem que deixar. Porque o primeiro. Cara pastorei a primeira esposa. Porque você pode dar uma nota 10 pro seu ministério e sua esposa dá uma Já nota. teve casos de pastores que levantou no meio do culto apontando a esposa. Mesmo que foi uma sabotagem, mas tem uns que tem razão. Né? Então, pode deixar tudo aí. Essa é muito importante. Eu penso assim, a 10. O que você faz na sua igreja que tem dado bons resultados e gostaria de compartilhar? Tá? A 12. Se o seu líder te pedisse uma ideia a ser implantado ou ampliado no ministério, qual seria? Eu penso que as duas podem ficar meio parecidas. Com a ideia, com o que ele está fazendo. Ele pode estar falando o que ele queria que fizesse, uma ideia que ele queria que a igreja fizesse, pode ser até mesmo o que ele já está fazendo. Resolução é relativo. Porque o que você faz na sua igreja que tem dado bons resultados e que gostaria de compartilhar? Eu faço uma coisa e dá bom resultado, eu vou compartilhar. A outra é o quê? Se o seu líder te pedisse uma ideia. Aonde a lei? A 12. Se seu líder te pedisse uma ideia a ser implantada no nosso ministério, o que o pastor faz que está dando certo, que gostaria, normalmente é alguma coisa que foi implantada, né? Ou ampliada no seu ministério. Essa ideia aqui já seria alguma coisa que não tem. Dificilmente vai ter um pastor que está fazendo alguma coisa que não tem no Só ministério. são 16 perguntas. Tiraria a última. 18. A última. É a única que fala uma coisa do casamento restante só sobre igreja. Qual é a última? A 16. Qual é a sua nota para o seu casamento? Tiraria aquela das 16 perguntas, 13 praticamente só passa de igreja e ministério e lugar. Qual a sua nota para o seu casamento? Mas se o cara não vai bem no casamento, ele não vai bem no ministério. Tem alguma outra relacionada a casamento ali? Qual a opinião do seu esposo? Primeiro. A primeira e a 10. A primeira para o da esposa, mas falando sobre o ministério, nem sobre o casamento, assim. A 10. Acho que essa é 16. Essa 6 aqui, 6. já pensou em desistir? Porque na verdade, a maioria dos líderes, algum dia na vida, assim, pensou em desistir, né? Chutar a pau da barra. Pensou, né? Até na Bíblia tem, assim, que já pensou em desistir quando, né? Então, assim, quando, em algum momento do seu ministério, porque assim, qual o motivo, de repente, já pensou em desistir? Isso aí eu creio que de 100 pessoas que trabalham na obra, 99 é colocar assim. E aí? A 13 também fala sobre família. Você falou o quê? Não, Porque já é uma coisa que já tem que ser trabalhada na questão da existência. Se for para tirar, porque assim, já é uma coisa ímpar. Não, mas aqui não é a pergunta. Não é se já pensou algum motivo.
pessoa tá Você folgada já no pensou em motivo. desistir? Sim ou não? Vai dizer sim. Aí vem, qual o motivo? Você tá a pessoa tá em busca do motivo. Qual foi o que fez Para ele? poder criar uma ferramenta em cima. Gente, 90% dos pastores pensaram em desistir, sabe por quê? Casamento. Então tem que trabalhar mais casamento. Financeiro na igreja. Ixi, essa área é mais perto. Desorganização. Ixi, tem que fazer ferramenta para ensinar como organizar. Me ajuda a eliminar 3. Essa primeira aí, vocês acham relevante ela? Por que importante? A minha primeira. Primeiro, porque a opinião da sua esposa sobre seu ministério depende muito. Porque você pode gostar da igreja, mas sua esposa não gosta, aí você tem que criar um problema no seu casamento. A primeira eu entendi assim, qual a opinião da sua esposa sobre o seu ministério? O ministério que não o ministério da igreja, o meu ministério, meu sacerdócio. Então assim, no meu caso, quando eu fui chamar minha esposa para orar, não nem para namorar, eu falei para ela, um dia, eu não sei quando, mas um dia eu vou para aula, vou deixar tudo, você quer? Você topa? Eu já falei. Agora, como eu sou o pastor dela, eu entendo assim, que o primeiro pastoreado é dentro de casa, sou pastor da minha filha da minha casa. Aí eu coloquei, no meu caso, respondi, a minha esposa me admira, como pregador, como líder, mas tem uma queixa com relação à minha desorganização. Porque ela sempre pode. Então, assim, a opinião dela sobre mim. Para mim, ela é interessantíssima. Na verdade, é para ouvir justamente a mulher mesmo, tá? Porque às vezes o homem vê de um jeito. A mulher normalmente vê tudo diferente. Mas isso é latente, isso é o que ela mais me cobra, né? Eu coloquei o que mais pede com relação à obra, a tudo, a horário, o que a minha esposa mais cobra de mim é só isso, a organização, finanças, tudo assim. Então tem que deixar. 2. Você tem alguma dificuldade de fazer o dízimo oferta? Porque é importante deixar. Qual a maior necessidade da sua igreja nos dias de hoje? Isso aqui é importante porque cada um vai dizer a sua necessidade. E se essas necessidades estiverem batendo muito uma com a outra, a gente tem que estudar sobre isso aí. O que você acha que precisa ser pregado com mais constância? Eu acho que essa pergunta não precisava não, né? O que você acha que precisa ser pregado com mais constância? A necessidade. A necessidade é para você pregar também, né? Por isso, Caio, viu, Alisson? Não, tem 2 perguntas em uma, né? 3. E é a mesma coisa, né? Qual a necessidade? Atualmente, qual a sua maior dificuldade no ministério pastoral? Não é a mesma de outra? Tá vendo? Já dá para tirar uma? Qual a maior necessidade da sua igreja nos dias de hoje? Atualmente, qual a sua maior dificuldade no ministério? Pode tirar essa 3 então, né? É isso que eu ia dizer pro senhor, melhor deixar a 4 e tirar a 3. Que as respostas Vai ficar bem irmãzinha. Viu? Ó, se tirar a 4 aí. Eliminamos uma, a 3, quer dizer. Show. Vamos acabar mais outra? Atualmente, qual a sua maior dificuldade? Já foi a 4. 5. Se você pudesse mudar alguma coisa hoje em sua vida pessoal, o que seria? O seu ministério? Se pudesse mudar hoje alguma coisa em sua vida pessoal. Você não acha que essa 4 e a 5 também está bem parecida? Atualmente, qual a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é o que eu gostaria de mudar, não era? Sim. Você não fala, para que comprar essa opinião então? É forte. Estou querendo fazer junto, é costume, né? Vamos tirar 5 aí, ó. Você já pensou em matar alguém? Por quê? Você já pensou em desistir? Sim, ou não? Qual o motivo? Essa é interessante. Quais são os problemas mais comuns entre os membros da sua igreja? A 5 é bicho. 5. Vai tirar 5 e a 3. Já foi 2, né? É. Vamos ver se eu tiro mais uma pelo menos. Quais são os problemas mais comuns entre os membros da sua igreja? Essa é interessante. Cara narrar, cada um dizer qual o problema, você ajudar numa ferramenta, nós
se sua igreja está tendo esse problema, fofoca, os pastores mais reclamam que os problemas dentro das suas igrejas é esse. Então nós vamos hoje estudar como é que nós vamos lidar com essa situação. Se é o que mais tem na sua igreja, possivelmente tem, você não está vendo ainda. Qual a sua opinião sobre remanejamento pastoral? Deve acontecer quando? Qual a sua missão de vida no ministério? O que você precisa para cumprir essa missão? Dá uma olhada aí, Ziggs. Porque assim, qual a sua missão de vida que você faz na igreja para compartilhar? Então, assim, se você faz uma missão de vida e faz algo de prático, vai ser dito compartilhar depois. Aquela ideia era pegar tipo assim, gente, os pastores estão fazendo isso aqui, ó, até na pesquisa, que você vai conversar com 100 pastores. E aí 100 pastores dizem o que você faz na sua igreja que tem dado bons resultados e que gostaria de compartilhar. Tem aquela coisa que o cara faz que dá o resultado. Aí o cara fala, isso aqui que eu faço é bom. Aí já pensou se você pega um negócio desse também e andar no gente, tem um pastor que está fazendo isso aqui. Agora se fosse tirar, era para tirar 9, né? É porque qual a sua missão de vida do ministério que tem feito? Aí vem o que você faz na sua igreja que dá resultado. Se o cara tem uma missão de vida e ele já faz algo de prática, ele vai compartilhar. Mata 9 aí, pô. Dá para arrancar mais uma? Por 15 agora, né? O que você faz às 10? Quando termina o seu dia, tem a sensação? Tirou 3, tirou a 4, a 5 e a 9. Não, tirou a 3, a 5 e a 9. É, a 3, a 5 e a 9. A 12. Se seu líder te pedisse uma ideia a ser implantada ou ampliada, você tem conseguido conciliar o seu tempo entre família e ministério? Essa ideia é necessária. Vamos deixar. O que você acha da igreja se envolver com a política? Essa aí é. Pode tirar de. Deixa eu pedir bola. Feliz dia da criança. E aí, O que é isso? Pipoca. Você nem fala com o pessoal, como é que diz? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tira a mão da boca. Como é que diz? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo firme. Ora por eles agora. Diga, Papai do céu. Ora, moça, vai orar pelos pastores. Diga, Papai do céu. Abençoe. Hã? Bolsonaro. Eu quero a oração dele, mano. Bolsonaro 17. Com a cabeça, o Bolsonaro 17. Primeira vez ele orou pelo Lula. Falei, Lula? Quem é Lula? Aí, Lula do Brasil. Meu Deus do céu. Tá no sangue, não cortar de ser. Qual foi a outra? Marcos 14 agora. O que você acha da sua igreja se já foi? 15. O esgotamento que tem que deixar. 16. Qual a sua nota para o seu casamento? Essa você não gostou, não. Não é que eu não gostei, que é um que fica separado do assunto. O assunto está puxando para a igreja, essa aí ficou isolado. Tem nada a ver, né, com a igreja? Tem não. Não, tem, né? Você, ela ficou isolada. Cadê a mulher da assassina de Wilson? Eu quero uma praia. É forte. Qual a sua nota para a sua vida espiritual? Qual o seu grau de satisfação que eles acho que agora dá.
jogar fora isso aqui, né? Jogar fora. Tá, outra pergunta. Outra pergunta. Tem alguma outra ideia que a gente poderia colocar aqui? Que você falou assim, essa. Rapidinho. Tem ou não? Tem. Qual você acha que caberia aí? Eu até enviei umas missionárias, não missionárias, eu enviei algumas para missionárias que ela ligou pedindo as perguntas, só que aí parece que era para todos os pastores, eu fiquei sem saber. Não, a Gabriela foi selecionada. Ah, foi também. Pastoral aí, né? Ah, foi, né? Tá. O quê? A questão do. Não, você tá na reunião pastoral, vigia? Qual a ideia do. Na verdade, eu tô sem saber formular a pergunta aqui. Tem uma pergunta porque ele tá no e-mail. Esqueci agora como que é o e-mail. Fala de quê? Fala de missões, o congresso ministerial, né? É 2. E a questão do pelotão. Mas tem uma pergunta, né? Tipo assim, pergunta para os pastores o que eles acham. Porque, tipo assim, todos os ministérios. O que você acha de ter uma reunião? Assim, exato, porque todos os ministérios têm uma DEVEC, não sei o que, uma DEP. E assim, os pastores tem que. Pastor missionário tem que unir. Você sabe por que eu tirei ela? Porque eu estou induzindo. Ah, tá induzindo. Por exemplo, o que você acha que deveria ser implantado? Então, tem que ser mais formulado, né? Melhor Por formulado. exemplo, o que você acha que deveria ser implantado que o Ministério não tem? Aí já é a sugestão por líder, não é uma pergunta. Aí já. Aí não é uma pergunta. Se eu estiver induzindo, não serve. Não serve, é pergunta. Eu estou induzindo e falo assim, mas é boa essa ideia dessa Já é uma necessidade nossa, não é uma pergunta. Tem que ser uma coisa de lá da alma mesmo. O cara fala assim, precisa isso, seria bom e tal, para ele colocar. Porque aí se todo mundo colocar algumas coisas assim, aí já vai bater, né? Aí a gente pode até sentar como líder, presidente. Sugestivo, é sugestivo, né? Essa ferramenta aqui para o nosso apóstolo, fazendo a pesquisa geral e a gente passando para ele, né, sem precisar dar nomes, falou os pastores, a gente fez uma pesquisa. Levi, o que foi? O que foi? Beleza? Então aqui morreu, né? Isso aqui é para jogar fora. Então, recolhe aí. Por favor. Tá, aposto. O apóstolo está vindo aí, pessoal, em novembro. E ele vai dar essa ferramenta para vocês. A maior necessidade ele vai tratar. Vou dizer até quem disse. É forte. Pessoal, gente, teve uma reunião política ontem lá e o homem não estava feliz não. Qual dos outros? É Sá ou Alcides? Não, ontem eu liguei pro Dr. Alcides. Ele... O que tem um pastor ligando para pedir coisa pro homem. Acabou já, meu. O que tem pastor ligando para pedir coisa.